Olha, o bom conselho é um ato de generosidade que nasce na observação e também na experiência. Ele pode vir, de repente, de um pai, de outro familiar, de um amigo, ou mesmo de um professor. E foi justamente isso que motivou Gustavo Cerbasi, autor de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e Cartas a um Jovem Investidor, a escrever agora 10 bons conselhos de meu pai. E agora a gente vai saber um pouquinho mais desse sucesso, porque é com ele que eu estou aqui ao vivo. Gustavo Cerbasi, seja bem-vindo. E o livro que eu citei agora está aqui em minhas mãos, 10 bons conselhos de meu pai. Eu citei algumas pessoas, ou seja, tem alguns pais aí na sua vida? Tem. Meu pai, ele, como todo pai, preocupado, zeloso, né? Sempre trabalhou bastante, sempre teve dificuldades de acompanhar todos os momentos da vida dos filhos. Meu pai teve uma grande sacada na vida que foi adotar o cuidado de colocar os filhos sempre na presença de uma boa referência paterna quando ele estava ausente. Olha. Então, férias, por exemplo, que para muitos pais é uma loucura, né? Não saber o que fazer com os filhos, eu ia passar na casa dos meus tios. Meus tios administravam uma fazenda, não eram donos, eram só administradores, mas as férias na fazenda me deram muitas lições de simplicidade. Houve uma fase na minha vida também que... ocioso em casa, jogando videogame, ganhando peso, né? Um cuidado dos meus pais foi me colocar na natação. Então, o meu técnico de natação também acabou fazendo o papel de pai. E o meu quarto pai, né? Além do meu tio, do meu técnico, do meu pai biológico, meu avô também, convivi com ele durante 2 anos, morando na casa dele. Então, são pessoas que foram muito importantes para a minha vida e que me trouxeram lições que hoje eu tento transmitir através dos livros, que tem muito a ver com uma sabedoria na hora de fazer escolhas, uma sabedoria na hora de negociar um contrato, coisa que aparentemente eu aprendi na intuição, mas não, tem o valor das pessoas que me ensinaram ao longo do caminho. E essas lições são repassadas, a sua experiência é repassada através do livro, porque o Gustavo Cerbasi, todos sabem, é um grande sucesso. Esses conselhos, então, realmente deram muito certo. Quantos livros você já vendeu ao todo, Gustavo? São 12 títulos publicados, no total venderam 1,5 milhão de exemplares. 1,5 milhão. Este é o seu último exemplar? Esse é o último que foi lançado agora em abril de 2013 e que tem vendido bem. É diferente, escrever um pouquinho da história da gente, o livro parte da minha história para tirar lições e depois eu tento traduzir essas lições para a vida das pessoas. Escrever sobre a vida da gente não é fácil. A gente se expõe um pouco demais, a gente se expõe em pessoas queridas, né? Então tem todo um desafio de você saber até que ponto avançar nessa exposição, até que ponto parar com a história pessoal e começar a trabalhar a lição. Mas foi uma experiência gostosa. O texto ficou bem fluido, bem agradável e as pessoas têm elogiado bastante. E que 10 conselhos são esses? Se desse para enumerar alguns aqui pra gente. Vamos falar de alguns, né? Eu acho que o mais importante, talvez a base e toda a preocupação do meu pai sempre foi educação. E acho que para muitas pessoas é óbvio, né? Nós temos que nos educar. Mas quando eu convido as pessoas, nos meus outros livros, a se educarem para o dinheiro, a maioria das pessoas encontra dificuldade. Para a maioria das pessoas não é natural ler sobre números, sobre economia, sobre planejamento. E para mim é natural. Então, como é que a gente faz para algo que não é natural ser incorporado à vida da pessoa? A questão não é se esforçar para estudar, não é se esforçar para aprender. A questão é você ir atrás de alguma coisa que você goste de aprender, de ler, para adquirir a rotina da leitura ou a rotina dos cursos. Se eu quero aprender sobre dinheiro, por que não aprender sobre gastronomia antes? Se eu quero aprender sobre isso. E quando você incorpora um curso na sua rotina, na sequência fazer um outro curso é muito mais fácil. Quando você não tem isso na rotina e fala, não, eu preciso aprender sobre dinheiro, você vai forçar a natureza e normalmente vai criar uma rejeição a um assunto que é importante para você. Tentar ir pelos adjacentes para depois chegar no foco. Exatamente. Desenvolver o hábito para então entrar num hábito novo. É mais ou menos essa maneira que eu encontro de estudar, porque estudar para mim sempre foi muito fácil, porque eu tive bons professores na escola. Sim. Aliás, eu nem diria que eu sou um bom aluno, porque eu não gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu sou muito atento na aula, eu sou muito atento numa leitura. Se pedir para eu reler um livro e resumir alguma coisa, eu não vou conseguir, porque eu tenho dificuldade para repetir conhecimento. Então, isso tem a ver com a postura que a gente tem na hora do aprendizado, o como que a gente aproveita o momento para extrair algum ensinamento e já partir para uma próxima leitura agregando algo mais. Legal. Isso desenvolve. Ótimo conselho, já está aí um. Eu não vou, lógico, eu não vou pedir para ele passar aqui para a gente os 10, senão já vou estar dizendo aqui o livro, né? Mas alguns outros aqui que a gente poderia estar citando. Tem um que eu considero fundamental do ponto de vista do dinheiro, que eu chamo um livro de Antecipe-se, ou Faça Antes do que os Outros, né? Tem muito a ver com o começo da carreira da pessoa, que às vezes está ali, colegas de trabalho estão acabando o trabalho cedo, vão para a festa, vão para o happy hour. E eu percebi na minha carreira que a melhor maneira de prosperar é fazer um pouco mais do que os outros fazem, né? Se alguém está descansando no fim de semana, eu estou trabalhando no fim de semana, eu estou agregando algo a mais que, num segundo momento, vai me valer uma promoção, vai me valer um aumento de salário e que eu tenho que tomar o cuidado de não tornar isso um vício, porque aquele que trabalha mais vai se tornar um workaholic se não cuidar
de impor limites. Sim, com certeza. Então, saber a hora de forçar um pouco mais o trabalho, ou dedicar-se um pouco mais. Mas como ter esse feeling, saber isso? Estabelecer metas. Se eu coloco um desafio, por exemplo, de nos próximos 6 meses fazer hora extra, matar os finais de semana para conseguir acumular o dinheiro da entrada que eu quero dar numa casa, por exemplo, é importante. Agora, tão importante quanto o sacrifício é estabelecer um marco que celebre o fim do sacrifício. Eu vou trabalhar por 6 meses para juntar o dinheiro e por mais um mês para juntar o dinheiro de uma viagem no fim de semana em que eu, com a família, decreto o fim do sacrifício. As pessoas normalmente esquecem dessa celebração que marca a virada de página. Então, se eu sei que existem momentos do sacrifício, existem momentos de mudar a página, de virar completamente para o outro lado e priorizar minha família, meu tempo pessoal, eu vou conseguir manter um equilíbrio que muita gente acaba perdendo por hábito. Porque se habitua ao trabalho excessivo, se habitua a sair mais tarde, a família se habitua a não ter a pessoa presente. Depois de um tempo, todo mundo fala, cadê papai, cadê mamãe, cadê a pessoa que era importante pra gente, tá trabalhando demais, virou um workaholic. Não pode, tem que buscar o equilíbrio sempre. E aí é fundamental saber estabelecer metas e, na sequência, saber impor um limite para essas metas para que eu não faça disso um vício. E o contrário acontece muito. Pessoas, por exemplo, que gostariam de começar, fazer um recomeço, melhor dizendo, né, do trabalho e têm muito medo, sentem aquele receio. Isso também, não sei se de alguma forma esse conselho também está embutido aqui no livro. Tem a ver um pouquinho com antecipe-se também, porque quando eu quero mudança na minha vida, eu tenho que me preparar para a mudança. A mudança exige sacrifícios, exige talvez desconforto, toda mudança é estressante. E se eu passo por um estresse, eu preciso de recompensa. Então, por exemplo, eu não vejo como mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de hábitos, se eu não me preparo para ter alguma recompensa a mais. Por exemplo, um jantar fora uma vez por semana, uma roupa nova de vez em quando. Eu tenho que ter alguma recompensa que seja importante para mim, para que aquela transição seja menos dolorosa. Então, o caminho para a mudança passa por exemplo, fazer uma reserva financeira. Durante alguns meses eu aperto o cinto, eu faço um caixa, eu poupo mais do que eu deveria poupar, para que na fase de transição eu esteja mais preparado para me presentear e caso a transição não dê certo, eu possa voltar atrás com uma reserva financeira para me manter enquanto eu procuro recolocação no emprego anterior. Então, é um pouco de um cuidado que, resumindo um pouco essa ideia do antecipe-se, que acho que é um dos aspectos também mais importantes do livro, eu traduzo a educação financeira com uma frase muito simples, que é: eu trabalho, você trabalha. Num segundo momento, você descansa e eu trabalho. Num terceiro momento, você reclama e eu descanso, eu comemoro. Educação financeira tem um pouco daquele sacrifício a mais que você faz no primeiro momento, para num segundo, terceiro, quarto, quinto momento da sua vida, você não passar por dificuldades que a maioria passa. Então, tem que sair da zona de conforto, tem que quebrar um pouquinho as regras que todo mundo ao nosso redor estão seguindo, né? E, de repente, ao quebrar essa regra, ao sair um pouco do que é regra, eu crio para mim uma nova regra, eu crio para mim uma nova realidade. Isso vale para cuidar melhor da agenda, cuidar melhor do dinheiro, cuidar melhor do meu corpo. Não adianta eu querer fazer exercício se ninguém me acompanha ou se todo mundo ficar me chamando para fora da rotina nova que eu quero incorporar à minha vida. Então, eu tenho que forçar um pouquinho no primeiro momento, talvez até convidar amigos para virem juntos. Mais uma vez, estabelecer metas entra em cena, né? Exatamente, que é um outro princípio que eu coloco no livro, que é a questão do coopere, trabalhe em equipe, né? Você quer algo novo na sua vida? Traga uma equipe junto com você. Você quer começar a fazer exercícios, quer adotar uma nova dieta? Não adianta adotar uma nova dieta se todos os amigos vão comer pizza na sexta-feira. Então, convide os amigos para fazer uma gastronomia nova na casa de cada um, cada semana. Convide os amigos para caminhar com você de manhã. Vai ser muito mais fácil ter alguém que fala, pô, mas a gente não combinou toda semana? No momento que você quer desistir, a pessoa te mantém naquela rotina porque você criou uma rotina coletiva que não está te chamando para fora. Então, mudar hábitos financeiros não é diferente de mudar hábitos da dieta, hábitos de agenda. É questão de você ter a consciência do que está te limitando e, com isso, trabalhar esses limites para melhorar a sua vida. Então, quer dizer, o livro, ele engloba, lógico, foco, educação financeira. Isso. Quer dizer, um caminho financeiro, mas engloba um todo, né? Tem muitas outras coisas embutidas também. Porque muita gente, ao longo dos meus 12 anos de carreira em educação financeira, sempre comentaram, mas você tem estudos em Nova York, você fez mestrado em finanças, você sabe lidar com números. E eu sempre contestei muito isso, porque eu sempre fujo da questão dos números para trabalhar um pouco mais a sociologia, a antropologia desse comportamento ligado ao dinheiro. Legal. Então, o que eu fiz no livro 10 Bons Conselhos do meu pai foi desenvolver esse lado da preparação do ser humano para que ele aceite o conhecimento, a mudança, a transformação, a rotina nova, a disciplina, como elementos mais naturais na sua vida. E, obviamente, conversei com psicólogos, com especialistas no comportamento, para ajudar a desenvolver métodos para as pessoas incorporarem isso às suas vidas. Tenho certeza que isso é viável porque meus amigos, conhecidos, meus clientes colocam isso em prática e atestam que o livro realmente mostra esse passo a passo. Então, a ideia é transformar as vidas para melhor.
Gente, 10 bons conselhos de meu pai, já está à venda então nas livrarias. A gente só deu um apanhado geral do que você encontra aqui dentro. E hoje, à noite, a partir das 8 horas da noite, eu tenho uma palestra com o Gustavo Cerbasi no Teatro Carlos Gomes. Aí, assim, as 2 primeiras pessoas que ligarem aqui na RIC TV Record, 3381-3200, faturam um ingresso para acompanhar essa palestra junto com o Gustavo Cerbasi. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no nosso programa. Aquela vez falamos sobre casais inteligentes e enriquecem juntos. Isso. Agora esse livro. Esperamos o próximo. Próxima vez em Blumenau, estou aqui presente. Tá certo. Obrigada, gente.